As promessas de Deus podem ser cumpridas 100 vezes e, no entanto, permanecem válidas quando proferidas. Tudo que Deus fez em outros tempos, Ele está preparado para fazer hoje. Eu gosto muito disso que Charles Spurgeon escreveu. A graça e a paz do Senhor, amém? A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Quero compartilhar uma palavra com a igreja. Esses dias eu estava orando de madrugada e falando com o Senhor algumas coisas, falando com o Senhor que algumas petições, algumas coisas que nós temos orado, e falando: Senhor, está demorando, me ajuda a não perder a esperança, me ajuda a continuar a ter a fé que eu preciso ter, alcança o meu coração nessa hora, Senhor. E eu ouvi claramente o Espírito Santo sussurrando aos meus ouvidos: eu, Senhor, no tempo certo, farei acontecer depressa. Aí, eu sabia que estava na Bíblia, sabia que era Isaías, mas não sabia onde, não lembrava de onde estava. Eu adormeci, no outro dia eu acordei e fui pesquisar, fui procurar onde estava. Eu, Senhor, no tempo oportuno ou no tempo certo, farei acontecer depressa. Aí brotou essa palavra no meu coração. Isaías, capítulo 60. E eu quero ler alguns versículos. Não vamos ler inteiro, irmãos, mas vamos ler alguns versículos. Isaías 60, a partir do versículo 15. Amém? Em vez de abandonada, Isaías 60, versículo 15. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará de salvação, e as suas portas, louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Amém? Pode estar sentando. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E Isaías é um capítulo bem extenso, assim. E eu senti de ler só esses versículos, mas se você puder na sua casa, depois leia Isaías completo. É um versículo é um capítulo muito lindo. Isaías enfatiza nesse texto a glória e o esplendor de Sião, a cidade de Deus. Ele nos lembra que o Senhor nos restaura e faz prosperar os seus filhos em sua presença.
É isso que Isaías está dizendo no capítulo 60. Isaías traz uma mensagem de esperança para aqueles que sofreram, para aqueles que sofrem, nos lembrando que Deus está no controle e que sim, Ele trará restauração para todos que nele confiam. Amém? E na última parte, né, desse texto, desse capítulo, ele fala da grandeza de um Deus poderoso e da importância de adorá-lo em qualquer situação. E no versículo 22 diz: no tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer depressa. Amém? Aqui Isaías ele enfatiza a grandeza de Deus, a glória de Deus, o que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo, um povo que tinha passado por momentos de esquecer do Senhor, de fazer coisas aos olhos de Deus que não eram agradável. Mas se você ler os capítulos anteriores, você vê que há redenção, há o pedido de perdão, há uma busca pelo Senhor de novo. E Isaías aqui vem trazendo, ele falando, profetizando a glória da cidade daqueles que confiam em Deus e permanecem em Deus. E termina o texto dizendo que o Senhor é poderoso para fazer no tempo dele, na hora dele, ele iria fazer. Eu gosto muito da frase de um texto, uma frase que Charles Spurgeon escreveu, e eu até anotei aqui para mim não esquecer, mas é mais ou menos assim: as promessas de Deus podem ser cumpridas 100 vezes, e no entanto permanecem válidas quando proferidas. Tudo que Deus fez em outros tempos, Ele está preparado para fazer hoje. Eu gosto muito disso que Charles Spurgeon escreveu, porque você pode ter ouvido essa palavra milhões de vezes. Aquele povo ouviu há muito tempo atrás, nós estamos ouvindo hoje, e o Senhor é poderoso para fazer ainda hoje. Amém? Porque as promessas do Senhor, elas não têm prazo de validade, elas são eternas, são para sempre. Amém? E o Senhor, Ele trabalha no meu coração de uma maneira. Algumas pessoas vão pregar, elas usam, deixa eu só achar aqui, sem meus olhos eu não consigo ver. E o Senhor trabalha no meu coração de uma maneira. Ele falou comigo em Isaías, né, no versículo 22 principalmente. Mas o Senhor me fez lembrar, porque eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor está dizendo, eu vou fazer no meu tempo e vou fazer depressa. Aí o Senhor me levou a uma história da Bíblia, e eu vou trazer um exemplo bíblico, que a melhor coisa para um crente é exemplos bíblicos, né? Muitos usam outros exemplos, mas eu gosto de mergulhar na palavra e de entender aquilo que o Senhor está falando, não só comigo, mas o que vai falar para a igreja também. E o Senhor me levou à história de Mefibosete. No 2 Samuel, capítulo 4, começa a história de Mefibosete. Mefibosete, eu não sei se eu estou pronunciando certo, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, amigo fiel de Davi. E uma certa batalha, acontece uma certa batalha, seu pai, seu avô e seus tios morrem. A ama ou a babá, a pessoa que cuidava de Mefibosete, cata ele com o medo de que aqueles que mataram o seu avô, o seu pai, os seus tios, viesse e matasse Mefibosete também, tirasse a vida dele. Então aquela mulher pega aquela criança de 5 anos no colo, foge, e no momento da fuga a criança cai dos braços dela e ele fica aleijado dos 2 pés. Mefibosete é levado para uma cidade chamada Lodebar, e em hebraico Lodebar significa lugar sem pasto. Aí passa-se o tempo, Davi se torna rei,
está ali vivendo a vida de rei. Lá eu anotei aqui, em 1 Samuel, deixa eu ver, espera só um pouquinho para eu me achar aqui. 1 Samuel, capítulo 20, Davi tinha feito um acordo com Jonatas, de que se algo acontecesse com ele, ele pedia para que Davi se lembrasse, cuidasse da família dele. E quando Davi está ali reinando, ele lembra disso que ele prometeu ao amigo dele. E eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 9. Não se esquecendo de Isaías 60, amém? Capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E Davi perguntou: você é Mefibosete? E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, e vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele, à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Eu estava estudando sobre a vida de Mefibosete, e ele sofreu um acidente com 5 anos, foi levado para Lodebar. A Bíblia não relata assim precisamente, mas foram mais ou menos mais de 15 anos que ele passou em Lodebar. Lodebar, uma terra dos esquecidos. Lodebar, um lugar onde se colocavam os rejeitados, onde estavam aqueles que ninguém queria. E quando eu lembrei desse texto, porque eu estava conversando com o Senhor, falando com o Senhor, e o Senhor me falando: eu, o Senhor, no tempo certo, farei acontecer depressa. E veio esse texto no meu coração, e eu disse: meu Deus, ele passou muito tempo em Lodebar. Ele passou muito tempo ali, Mefibosete tinha nascido num palácio. Ele era neto de um rei, filho de um príncipe, portanto ele era príncipe. Ele viveu 5 anos dentro de um lugar que ele tinha tudo, servos, tudo do bom e do melhor. De repente ele perde pai, ele perde tios, ele perde o avô, e ele é levado a uma cidade para ser esquecido.
Passa-se mais de 15 anos, alguém se lembra dele. Alguém chega para ele e diz: olha, o rei está te chamando. Na cabeça dele, talvez passou assim: eu vou morrer, porque a minha família toda morreu. Vão se vingar, vão matar o último, o derradeiro, aquele que sobrou e que é imprestável aos olhos de todo mundo. Eu estou aqui esquecido. Sabe, queridos, que Deus colocou no meu coração, nesse momento que essa palavra começou a entrar no meu coração. Ele disse, o Espírito Santo disse para mim assim: era como você, era como cada um de nós estávamos em Lodebar, esquecidos, rejeitados, ninguém dava valor a mim e a você, mas o rei, oh, aleluia, não sei se você está sentindo, queridos, mas olha o que o Senhor está dizendo, mas o rei se lembrou de você, chamou você de Lodebar. Sai de Lodebar agora, vem. Queridos, quantos de nós sofremos injustiças, quantos de nós sofremos rejeições, decepções, quantos de nós passamos por dificuldades, muitas vezes ninguém do lado para ajudar, muitas vezes ninguém do lado para dizer ânimo, olha, ninguém, não tinha ninguém, mas Recalabashuri Andaramas, que é rei, que é poderoso, disse assim: você é tal, você é a Anice, você é a Rose, você é o Adir? O rei está chamando. Oh, aleluia! O rei estava chamando. Mefibosete, olha, o rei está te chamando. E olha como ele se via, irmãos. Ele se via como um cão morto. Ele disse assim: mas quem sou eu, Senhor, meu rei, para que o Senhor lembre de mim? Queridos, nós não éramos nada. A palavra diz, até mesmo em Isaías diz, que nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos nada. Nós éramos rejeitados. Mas Ele nos chamou, nos convidou para sentar à mesa dEle, aleluia. Para sentar à mesa dEle, participar da mesa dEle. Rapidamente veio ao meu coração que muitos de nós, muitos cristãos, muitos que se dizem crentes, ainda continuam em Lodebar, porque não entenderam que no mundo nós vamos ter aflição, mas que Ele venceu por nós. Mas muitos de nós, querido, continuamos em Lodebar, porque alguém mentiu sobre você, porque alguém julgou você, porque alguém rejeitou você, porque uma porta se fechou para você, porque algo aconteceu na sua vida. Talvez você foi abusado na infância, e aí você entrou em Lodebar de novo, e você não saiu de Lodebar. E o Senhor falava ao meu coração: muitos entram em Lodebar quando vê as aflições, as dificuldades, a doença chegando no corpo, e diz assim: por que, Senhor? Por que comigo? Queridos, no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque Ele já venceu na cruz do Calvário, e Ele já chamou, Ele já disse: sai de Lodebar, vem, senta à minha mesa, come da minha comida, você vai ser restaurada, você vai ter força para passar, seja porque qualquer coisa que for. O Senhor ministrou ao meu coração, Ele disse: Nice, é depressa sim, porque o meu tempo não é o teu tempo. O tempo de Mefibosete talvez era com 5 anos mesmo, ele queria já voltar para o palácio, ver o avô dele, ver os tios dele, o pai dele, mas ele teve que passar por Lodebar, e Lodebar ensinou ele a entender que ele estava à frente do novo rei. Mas também Lodebar nos traz uma coisa de, sabe, como que fala? Isso, é isso mesmo, depreciação, porque a gente começa, sabe,
Quando a gente está em Lodebar, eu não consigo, eu não vou, não dá para fazer, para que eu vou na igreja de novo? Para que eu vou orar de novo? Para que eu vou acreditar que Deus vai salvar minha família? Não está acontecendo nada. E aí Deus ainda fala, eu vou fazer depressa. Sai de Lodebar, o Senhor está falando nessa noite. Porque há pequenos Lodebares na nossa vida. E nós mesmos criamos esses Lodebares. Nós entramos nesses lugares, nós ficamos presos, porque nós achamos que o outro é melhor que a gente, que a grama do vizinho é mais verdinha. Só que nós não sabemos o que se passa na casa do vizinho. Só quem conhece a sua história sabe o que se passa. Amém? E aí eu coloquei um tema nessa pregação. Eu coloquei não. O Espírito Santo colocou no meu coração, meu Salvador, meu resgatador. Davi resgatou Mefibosete de um lugar de destruição, de miséria, de pobreza. Trouxe para sentar na mesa dele e disse, você vai comer comigo, vou devolver o que é teu. Sabe, roubaram de nós uma herança. Eu não sei se você sabe disso, mas o Espírito Santo disse no meu coração, roubaram uma herança que eu tenho para vocês. Não eram para vocês estar passando por tudo isso. Vocês tinham um paraíso, mas foi roubado de vocês. Só que veio o resgatador, o Salvador, para devolver para vocês tudo o que lhe foi roubado. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu isso, mas aquilo contagiou meu coração de uma tal maneira que eu esqueci de todos os meus pedidos de oração que para mim estão demorando. E eu entendi que o mais importante é que eu tenho o céu, o mais importante é que eu tenho uma eternidade para viver com o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu resgatador. Nada se compara ao que nós vamos receber na glória, onde, como diz em Isaías 60, em Sião, a cidade de Deus, onde nós não precisaremos mais de nada, porque Ele estará conosco todos os momentos. Aleluia! Aleluias por isso. Mefibosete foi chamado, foi resgatado de Lodebar. Devolveram para ele toda a herança que era direito dele. Queridos, não deixe de roubar a herança que é para você. Não deixe ele tirar a fé do seu coração. Muitos estão se desviando do caminho, porque estão entrando em Lodebar. Porque estão eu sou a vítima, eu sou o pobrezinho, eu sou o inferior. Não, queridos, você é o servo do Deus vivo. Oh, aleluia. Você é o servo, você não tem nada. Entendeu? Você não tem nada. Mas você tem um rei que tem tudo. Entendeu? Nós somos mesmo, sabe, ruins, nós não temos nada de bom, mas nós temos um Deus que tem tudo de bom. E Ele nos ensina, Ele nos diz, olha, sai de Lodebar, senta comigo à minha mesa, porque você vai comer comigo. E Davi chamou aquele homem, sentou ele na mesa dele, você vai comer comigo aqui. E a Bíblia diz que ele tratava Mefibosete como se fosse um filho. Oh, aleluia. Aleluia. Não permita que ninguém te leve de volta ao lugar que Deus te tirou. Amém? Não fraqueje. Não fraqueje, porque o depressa de Deus vai acontecer. Ele pode, queridos. Ele pode. Ele é o restaurador. Ele é aquele que restaura. Ele é aquele que muda a história. Aquele que faz acreditar. Eu estava vendo, eu não marquei nada, e eu estou com a memória um pouquinho fraca, porque você sabe, né? A gente vai passando por umas idades mais dificultosas, e a memória vai ficando um pouco mais fraca. Mas eu vi, eu não sei se ele era médico, dizendo que as pessoas que oram, as pessoas que têm fé, conseguem vencer doenças, queridos, incuráveis para a medicina.
Sabe o que isso significa? Que nós temos algo, sabe, surpreendente em nós. O Espírito Santo mora em mim e em você. E quando você ora e você clama, e quando você diz assim: Paizinho, eu não consigo, Paizinho, eu não estou suportando, eu não quero entrar em Lodebar, eu não quero ficar em Lodebar, eu quero sentar à mesa com o meu rei, Pai, me ajuda. Ele vai te resgatar, querido, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai fazer você marchar, Ele vai fazer você acreditar de novo. E aí você vai começar a orar e aquilo vai te encher de uma forma tão grande, tão poderosa. Porque eu não sei você, mas a hora que eu posso orar 10 minutos. A hora que eu levanto, não é porque eu sou uma super mulher, não é porque eu tenho poderes. Não, é porque existe um rei que me chamou para sentar à mesa e comer dele. E quando você lê uma palavra que entra no teu coração e produz em você vida, você é resgatado de Lodebar. Eu não sei se você entrou em Lodebar, eu não sei se você está à porta de uma Lodebar, talvez uma depressão, talvez uma tristeza, talvez uma angústia. Sabe, queridos, eu ouvi uma vez uma menina, ela era menina ainda, ela tinha 16 anos, e eu conversando com ela disse para mim assim: eu queria morrer. E eu disse: por que você quer morrer? E ela disse assim para mim: porque se eu morrer, a minha dor vai acabar. Porque ela estava enfrentando uma depressão profunda. Eu aconselhei ela, eu disse para ela assim: olha, procure um profissional, um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Faça um tratamento. Mergulhe na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Porque, menina, você acha que você vai tirar a sua dor, mas você vai para o inferno. Sua mãe vai chorar muito porque te perdeu, mas você vai perder a sua salvação. E ela olhou para mim e falou assim: eu só não me matei ainda, porque eu lembrei que eu vou para o inferno e eu queria viver com Jesus. Eu queria correr com Ele em campos verdejantes. E eu disse assim: você vai, mas não é tirando a sua vida que a sua dor vai passar. Você sabe como a dor passa, queridos? Além do tratamento, que é importante, é você buscar no Senhor forças para sair dos lodebares da vida. Lugares que a gente entra porque alguém falou alguma coisa, porque alguém julgou a gente, ou por circunstâncias da vida, levam a gente para lugares, sabe, que a gente se sente pior dos seres, se sente esquecido. Davi chamou aquele moço, chamou Mefibosete e falou: olha, você vai receber tudo de volta. Houve uma amizade linda entre ele e Jonatas, e ele lembrou desse acordo. Hoje nós podemos falar: Davi lembrou. Não, o Senhor lembrou de Mefibosete. Aleluia. O Senhor se lembrou dele. O Senhor se lembra de mim e de você. O Senhor te chama para sair de Lodebar e sentar à mesa dele nesta noite. O Senhor te chama para você sentar à mesa dele, comer da palavra dele, ser restaurado, resgatado. O Senhor falava muito ao meu coração: eu sou o seu Salvador, o seu resgatador. Queridos, eu estava chorando, eu estava triste, e aquilo, o Espírito Santo falava para mim: eu sou o seu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Eu comecei a cantar na minha cozinha, e dizendo para o Senhor: eu entendi, Senhor. O depressa, o tempo é do Senhor, a hora de agir é do Senhor. Eu vou continuar caminhando para a cidade de Sião, a cidade de Deus, o Canaã celestial. Eu vou continuar caminhando, Senhor, porque o Senhor me resgatou de uma Lodebar, onde eu era rejeitada. Quando nós não tínhamos Jesus, queridos, nós éramos um cão morto realmente, mas Ele nos resgatou.
Olha, ele tinha um amor tão grande, que ele foi mudo, sem falar nada, para uma cruz, por amor a mim e a você. E como nós podemos rejeitar isso, entrando em Lodebar e ficando ali preso? Existe um Salvador que te resgatou. Então, queridos, os problemas nós vamos ter. O pastor aqui fala: eu tenho uma notícia para você. Né, pastor? O pastor falou outro dia: eu tenho uma notícia, você vai morrer. Eu tenho uma notícia, coisas difíceis vão acontecer. Mas existe um Salvador, um resgatador, que te ama. Amém? Que te ama. Você vai passar os processos e vai vencer os processos. E se nós não vencermos aqui, venceremos na eternidade, porque lá não haverá choro, lá não haverá dor. Oh, aleluia. Eu já contei isso, mas vou contar de novo. O meu pai, quando ele descobriu que tinha o câncer terminal, ele disse assim para mim: eu não quero morrer. E ele disse assim: se eu soubesse que eu ia morrer, eu tinha abraçado mais, beijado mais. Eu falei: ih, pai, isso aí é letra de música, hein? Aí ele falou: não, mas eu tinha abraçado mais, eu tinha beijado mais. E aí, no dia que eu recebi a notícia que meu pai precisava ser internado para ser colocado em coma, né? Como induzido, para ele não sentir tanta dor, eu tive que pregar no culto de mulheres. Eu preguei sobre milagre. E aí eu preguei, não lembro o texto, mas eu preguei sobre milagre. E aí no final do culto, as irmãs vieram: Nice, você está bem? Você está bem? Eu falei: estou bem. Porque eu entendi que meu pai ia ser curado na eternidade. Amém, queridos? Nós podemos às vezes passar por dificuldades e aflições aqui, mas nós temos que continuar caminhando para Canaã. Lá, como está em Isaías, nós não vamos precisar de sol nem nada, porque Ele será a nossa luz para sempre. Aleluia! Ele é o meu resgatador, o meu salvador. Ele é o seu salvador, o seu resgatador. E eu não sei se você não está numa Lodebar de tristeza. Eu não sei se você está numa Lodebar de que eu não estou conseguindo nada. Irmã, eu não consigo, eu estou caminhando e não estou indo para frente, só vou para trás. Meu Deus, quantas coisas nós choramos diante do Senhor. E naquela madrugada que eu chorava diante do Senhor, o Senhor falou para mim assim: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer depressa. E aí eu vou ler Isaías, o Senhor fala comigo em Isaías, me manda para ler 2 Samuel, capítulo 9, a história de Mefibosete, e eu levo uma surra de papai. Eu levo uma surra de papai, porque papai disse para mim: eu já te tirei de Lodebar, você não tinha nada, você não era ninguém, você era uma rejeitada, eu te tirei de Lodebar, morri na cruz do Calvário por você, salvei a sua vida, sou o seu salvador, o seu resgatador. Agora, pode salmodiar e dançar na minha presença, porque eu farei acontecer no tempo certo e depressa. Amém, queridos? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez o seu Lodebar é diferente do meu. O Lodebar do vizinho que está do teu lado é diferente do seu. A dor, só nós sabemos aonde dói, o profundo. Mas o médico dos médicos é o mesmo. O mesmo que me encheu de força e vigor naquela madrugada, é o mesmo que está aqui nesta noite. E Ele pode tocar na sua vida, Ele pode tocar na sua história, Ele pode tirar de Lodebar, qualquer que for, e te fazer vencer. Mas nunca devemos esquecer que a nossa vitória será no céu. Estaremos junto com Ele. Oh, aleluia, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador. Ele vai te dar força para você continuar caminhando. E eu quero que você se coloque de pé. Eu não sei se você está em alguma Lodebar.
Eu estava naquela madrugada. Estava numa Lodebar que meu coração estava muito triste. E o Senhor falou comigo. Depois, quando começou a ministrar sobre a história de Mefibosete, o tempo que ele passou ali em Lodebar, o tempo que ele sofreu. E quando Davi o chama para sentar à mesa com ele, e diz: olha, tudo que era teu, toda a herança vai ser devolvida. Davi não olhou para um homem aleijado, rejeitado. Davi olhou para o filho do seu melhor amigo. O Senhor não olha para nós como os outros olham. O Senhor olha para você e para mim como filho amado. Amém? Então eu não sei se você está passando por alguma Lodebar, talvez dentro da sua casa, no meio da sua parentela, com filhos. Eu não sei. Mas o seu lugar não é Lodebar. E eu vou ler de novo. Não permita que ninguém te leve de volta ao lugar que Deus te tirou. Amém? Não permita. Ele já te resgatou. Ele já te salvou. Ele já te chamou para sentar à mesa com Ele. Fecha os teus olhos, amém? Oh, aleluia. Aleluia. Senhor, Pai querido, aqui está a sua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite, Pai. Isaías, ele revela, Senhor, um Deus que pode todas as coisas, que renova, que restaura, que nos amou de uma forma tão valiosa e tão preciosa, que nos resgata, Senhor, que nos tira, Senhor, de um lamaçal do pecado aonde estávamos, Pai, que nos tira, Senhor, de uma vida, Senhor, desgarrada, porque assim a palavra diz, ovelhas desgarradas. Oh Deus, Isaías nos fala, Senhor, de uma restauração, de um novo tempo, e que o Senhor é Deus para fazer acontecer. A frase também de Charles Spurgeon, Senhor, que diz que pode ser falado 100 mil vezes, o Senhor está preparando hoje. Ei, calabachuri andaramanás. Quando eu entro também na história de Mefibosete, que foi chamada à presença do rei, eu lembro que, Senhor, nós estávamos, Pai, perdidos, Senhor. O nosso fim seria, Senhor, a morte eterna. Mas o Senhor nos resgatou, nos chamou para a tua mesa e nos diz: não volte para Lodebar. Senta comigo na minha mesa, come da minha palavra, ore, busque a minha presença. Ore calabachuri andaramanás. Oh, Senhor, a alegria que tem que estar no nosso coração é a alegria da salvação, Senhor. De ter, Senhor, os nossos nomes escritos no livro da vida, Senhor. Oh, Deus, de termos, ó Pai querido, um Salvador, um resgatador que nos olha, não nos abandona, não nos deixa por nenhum segundo, Senhor. Oh, Paizinho, ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua presença, a rejeitar Lodebar, Senhor. A dizer: não, eu aí não entro, a depressão não vai me prender, a tristeza não vai me prender, a angústia não vai me prender, o desânimo não vai me prender. Senhor, quantos desistem, Senhor, quantos ficam em casa, Pai, porque acham: eu já fui tantas vezes e eu não ouvi nada, eu não vi nada, nada acontece. Senhor, está acontecendo no reino espiritual. E muitos não se dão conta da luta, Senhor, que está sendo travada no reino espiritual, Deus. O diabo quer ceifar as vidas, Senhor. O diabo quer matar, quer roubar, quer destruir as famílias, destruir o conceito família, Senhor.
E nós estamos desapercebidos, entrando em Lodebares que não é para nós, Senhor. Oh Deus, levanta o teu exército nessa noite, Senhor. Porque aqui, Senhor, há, Senhor, soldados do Senhor, homens e mulheres chamados para a batalha, Senhor. A guerra começa nos nossos lares, Senhor, na nossa rua, no nosso bairro. Oh Senhor, acorda-nos, ó Deus, para sairmos dos Lodebares das nossas vidas, preocupados apenas com o nosso umbigo, Senhor. Oh Deus, e nós esquecemos muitas vezes que o Salvador, o resgatador veio e falou: senta à minha mesa, tu és filho. Oh, recalabachuri andaramanás. E ele vai voltar. Eita, Labachuri, ele quer encontrar os seus. Não entre em Lodebar, querido. Não entre em Lodebar, querida. Rejeite Lodebar. Porque você é príncipe, é princesa do Senhor. Não para glória sua, não para que você tenha algo importante, mas porque o Senhor te ama. Ele é importante, Ele é o Senhor. Oh, como nós cantamos aqui este último hino, que diz que os reis vão se dobrar diante dele, os tronos se dobram diante dele, que ele cresça e que nós venhamos diminuir, que o nosso orgulho seja quebrado, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ouvir o chamado do Salvador, o resgatador, que diz: sai de Lodebar, vem para a minha mesa. Prepara o teu coração para a eternidade. Ajunte tesouros do céu. Ei, xaralabassuri andaramanás. Oh Deus, que nós possamos entender essa palavra, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, o que Isaías estava dizendo ali, Senhor, no capítulo 60, Senhor. E o Senhor vai fazer um esplendor, que vai acontecer algo novo, precioso. E para aqueles que confiam no Senhor e que permanecem no Senhor, vão viver tudo isso. Dá-nos força, Pai, para passar pelas dificuldades da vida. Abre portas onde não tem portas, Senhor. Reverte causas impossíveis na justiça, Deus. Traz a cura para, Senhor, doenças, Senhor, que são incuráveis aos olhos humanos, Pai. Livra da depressão, da opressão, Senhor. Livra, Senhor, da angústia e da tristeza. Que as Lodebares, Senhor, nessa noite caiam por terra. E que nós venhamos a sentar na mesa do Rei essa noite. Oh, Paizinho, obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, Salvador e resgatador. Aquele que não nos deixa e não nos abandona. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor lembra os seus, quem eles são. Quando alguém olhar para você, vai ver que existe um Deus através de você. Quando você abrir a sua boca, Ele vai dizer: nossa, você fala tão bem. Você fala coisas que acalmam o meu coração, que aquietam o meu coração. Oh Deus, ensina-nos a ser assim, Paizinho. Ensina-nos, ó Pai, a sermos o reflexo de Cristo, Senhor. Crente em Lodebar, não. Crente em Lodebar, não. Oh, recanamachúria. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Entra no quarto da escuridão, Senhor. Entra, Senhor, no quarto da escuridão, aonde o meu irmão se largou, se rejeitou, se abandonou. Entra no quarto da escuridão, onde a minha irmã está, Senhor. Ei, calabachuri andaramanás. Que a luz do Senhor venha sobre você nessa noite. E que esse quarto seja esquecido por você. Oh, recalabachuri andaramanás. Que você seja, oh, recalabachúria,
uma flecha do Senhor. Que você alcance as vidas que precisam sair de Lodebar. Oh Deus, que você seja como um farol. Que eu seja como um farol, Senhor. Que a nossa boca, oh Deus, abra, Senhor, para falar coisas grandiosas. Não para falar da vida dos outros, mas para falar do Senhor. Das suas coisas, Deus. Da eternidade, Pai. Obrigada, Paizinho. Eu queria ficar na tua presença, Senhor. Eu queria, Senhor. Oh Deus, eu queria, Senhor, que as pessoas entendessem, Pai, que Deus não nos chamou para Lodebar, mas nos chamou para apregoar a tua palavra, a dizer ao fraco, seja forte, existe um Deus por você. A dizer aos encarcerados, há uma liberdade que você não conhece em Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a não nos acharmos um cão morto, mas sim, Pai, aqueles que foram resgatados pelo Salvador e que se assentam à mesa do Rei. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão.
queda está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Quem não louvará esse Rei? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita,